Irmãos, Atos 8, versículo 26. Versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Oremos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, oramos humildemente diante de ti, pedindo ao Senhor que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, e a revelação da palavra do Senhor. Coloco, meu Deus, à tua disposição, como uma ferramenta em tuas mãos. Simples, muito simples, Pai, porém de bom uso, para a glória e para a tua honra. Que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. E nos dê fáceis exemplos para a compreensão, meu Deus, da tua santa e poderosa palavra. É a nossa oração em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Pode sentar, irmãos. Nós vimos, no culto passado o Evangelho chegando a Samaria. O Evangelho chegando a Samaria. Se cumprindo a ordem que o Senhor Jesus, eu trago ordem porque aquilo que o Senhor nos ou pede ou fala é uma ordem. O Evangelho, ou melhor, que os apóstolos, que a igreja seria testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Se cumpriu em Jerusalém. E a igreja estava em Jerusalém, estava até mesmo, entre aspas, acomodada em Jerusalém. E aprove Deus, e tudo isso dentro do plano do Senhor, haver uma perseguição, e essa perseguição até de morte. Não somente mais aos apóstolos, que até então os apóstolos em Jerusalém, eles haviam sofrido chicotadas, mas não ao ponto de morte, mas um diácono da igreja, pregando o Evangelho, e através dele, como nós vimos, fazendo sinais para chamar a atenção, a estratégia de Deus. O sinal chama a atenção, leva o Evangelho para essas pessoas que estão atentas. E a morte desse ia falar discípulo, mas desse discípulo, desse diácono, Estevão, faz com que o Sinédrio comece a ter gosto pelo sangue e persiga não somente mais os apóstolos, mas agora todos os cristãos. Providência de Deus. Para quê? Para fazer ou se cumprir aquilo que Jesus havia falado. O Evangelho não estaria só concentrado em Jerusalém, mas sairia de Jerusalém. Amém? Saindo de Jerusalém, quem leva, primeiramente, a Bíblia nos dá o destaque, porque os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Filipe. E Filipe, também, através da vida dele, prodígios e milagres e pregando o Evangelho, multidões, os samaritanos, começam a se converter ao Senhor. Amém? Vimos no culto passado, a pessoa do Simão, o mágico. Ele nos mostra nem todo aquele que foi batizado, como Simão foi batizado, nem todo aquele que está seguindo, eu vou colocar, eu espero que os irmãos entendam, seguindo o Evangelho, é realmente porque está crendo em Cristo, mas ali mostra Simão uma pessoa interessada naquilo que Cristo Cristo poderia fazer, foi isso que eu usei a semana passada, ou interessada naquele poder, porque a fama dele havia se perdido quando chegou Filipe ali, e aí vamos assim, eu até falei, ele perdeu seguidores, e ele queria novamente a fama, e ele quis comprar o dom. Pedro o repreende. E ali nos mostra uma coisa bem o que as palavras que Pedro fala. Clame ou rogue ao Senhor
que talvez ele te perdoe. Por quê? Porque Pedro via naquele homem, realmente não era uma pessoa convertida. Não era. Porque corações somente Deus conhece. Foi batizado, foi batizado. Então, nem todos, vou usar essa, né, nem todos que estão em Israel são israelitas. O crente, ele vai dar frutos, irmãos. Frutos de arrependimento. O crente, ele vai lutar contra a natureza maligna, ou melhor, a natureza pecaminosa. Porventura, pode acontecer um acidente no caminho, pecarmos? Sim. Mas ele não vai continuar nessa vida, ele não vai continuar dessa maneira. Ele vai se arrepender, ele não vai se sentir bem, não vai se sentir confortável. Em resumo, em suma, quando o convertido, ele não peca mais em paz. A grande verdade é essa. A gente não consegue pecar e se sentir bem, agradável com aquilo. Não. Se acontecer, a gente não se sente bem. Está entendendo? Então o evangelho ele chega a Samaria, como aqui eu estou falando, é citado até Simão. Mas também o que Jesus falou, que também alcançaria o quê? Os confins da terra. Ali Jesus está se referindo aos gentios. Judeus, Jerusalém, Samaria, samaritanos e confins da terra. E o que nós vamos ler, o que nós vamos agora ver, é esse evangelho iniciando, ou indo, ou começando, apontando aos confins da terra. E começa como? 26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai ao lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Irmãos, o texto que nós vamos ver, eu apontei 3 coisas. A primeira coisa é a direção soberana de Deus. É o que está acontecendo aqui. O próximo ponto que eu trago, a centralidade das Escrituras. Por quê? Porque qual é a centralidade de uma pregação? Qual é a centralidade de uma leitura bíblica? Qual é a centralidade de um estudo bíblico? E o outro ponto que eu trago é a resposta de fé e obediência. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui, a direção soberana de Deus. Por quê? Filipe, aqui diz um anjo do Senhor. Um anjo é um mensageiro, e esse anjo ele vai a Filipe, e para que Filipe entendesse que ali realmente era a direção de Deus, através daquele pedido, daquele mandato, irmãos, ele tinha que ter comunhão com o Senhor. Nos mostra que nós temos que ter sempre comunhão com o Senhor. Temos que ter sempre a proximidade das Escrituras. Por quê? Porque o anjo do Senhor, com certeza, esse um anjo do Senhor, ele não foi sabe, você vê aquelas figuras, aqueles bebezinhos com asa, um anjinho, aquele anjo com asa, aquele homem, muita gente fala, é um anjo, não sei quantos metros. Não. Todo tipo
aparição de anjo sempre foi na forma humana. Falando o quê? Falando um idioma entendível. Ok? Então, foi um anjo, e isso, provavelmente veio como um homem e dá uma direção a Filipe. Por ter comunhão com Deus, por ter, temor ao Senhor. Irmãos, este homem, ele obedece. Por quê? Imagina, aonde Filipe estava? Samaria. Não é? Em Samaria. E qual era a condição de Filipe ali? Pessoas o seguindo. Não foi, gente? Muita gente seguindo ele. Imagina você ter, eu vou usar essas palavras, um ministério, uma igreja, a igreja lotada, cheia, vamos dizer assim, bombando. E aí vem o anjo do Senhor, chega alguém, como trazendo essa ilustração, e fala assim: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e esse se acha deserto. E esse se acha deserto. E qual foi a resposta desse homem, desse diácono? Ele se levantou e foi. Naturalmente, alguém ouvindo isso, alguém vendo isso, fala assim: o quê? Isso é direção de Deus. Tem gente aqui, eu estou ganhando Samaria para o Senhor. E vem o Senhor e falar para mim ir para um lugar, e esse lugar é deserto. Nós temos que estar, irmãos, sensíveis à voz do Senhor. Nós temos que estar sensíveis, termos, irmãos, comunhão com o Senhor. Porque existem direções de Deus para a nossa vida. Cuidados de Deus para a nossa vida. Que vai nos tirar de um lugar, de conforto, de status, e nos levar para um lugar como este, deserto. Porque há um propósito, e o primeiro propósito qual que é? Somos realmente obedientes a Deus? Atentamos à voz do Senhor, mesmo que seja para perder aos olhos humanos, irmãos. Mesmo que seja para perder, porque aos olhos humanos Filipe estava perdendo, não é verdade? Tinha fama em Samaria. E o anjo, este que falou a Filipe, falou: este se acha deserto. Você vai para um caminho, está deserto. Não vai ter uma viva alma ali. Vai ter uma viva alma. Quantos desobedecem? Quantos são provados? Quantos são mostrados a nós que nunca foram de Deus? Porque quando chegam certas propostas, para deixar tudo o que tem, e para uma terra ao qual Ele irá mostrar, não são capazes de deixar. Não são capazes de deixar o conforto. Não são capazes de deixar a fama, aquela fama naquele lugar, o status. Quantos, irmãos? Quantos? O que Filipe fez aqui, e até trouxe aqui o texto, citei, é o que Deus falou a Abraão. Abraão estava muito confortável onde estava. Mas veio o chamado do Senhor. E o chamado do Senhor qual foi? Deixa a tua terra, a tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostro. Foi isso? Deus fala assim: que eu te mostrarei. E este homem nunca viu. Passou uma vida peregrinando em obediência a Deus. Que mostra a nós também, irmãos,
que nada deste mundo pertence a nós. Nós não fazemos parte de nada aqui. Não crie raízes neste mundo. Não crie. Porque existe uma promessa para nós. E nós temos que obedecer à voz do Senhor. E sempre obedecer. E muitas vezes obedecer exigirá de nós perdas. Perdas. E perdas são dolorosas para nós. Não é verdade? Perdas traz aquele sentimento que a gente, é lógico, é uma perda, pastor. A gente está perdendo. Mas é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Então, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. E ele se levantou e foi. 27. Eis que um etíope, e aqui começa, né, o propósito de Deus, né, se cumprindo aquilo. E também aos Jerusalém, Samaria, os confins da terra. Eis aqui um etíope, um africano. E esse etíope, ele é eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, né, da rainha dos etíopes, que viera adorar em Jerusalém. Então, este homem, ele veio adorar o Senhor, veio adorar em Jerusalém. A única maneira na lei, aquilo que Deus decretou, estipulou, está lá em Levítico, a única maneira aceitável de adoração de um homem, né, dos homens adorarem a Deus, é através, somente, isso no Antigo Testamento, através de sacrifícios. Quando está falando aqui, ele viera, né, e viera adorar em Jerusalém, assim como todo judeu e também prosélitos, são pessoas que se converteram ao judaísmo, é o caso aqui, ele não era judeu, ele era um etíope, mas ele professava a fé judaica, porque ele estava indo a Jerusalém adorar. Então, o único lugar de adoração era o templo, e levando o que? Ofertas. São 4 tipos de oferta. Oferta de consagração, oferta de comunhão, oferta pelo pecado e oferta pela culpa do pecado. Isso tudo está descrito no livro de Levítico. Deus trouxe a Moisés, era dessa forma. Então os homens, todo judeu, e aqui no caso prosélito, confessando a fé judaica, ele deveria ir a Jerusalém levar o sacrifício. Porque isso era a adoração a Deus. Amém? Então é a única maneira, porque ele foi adorar. Então ele era um etíope, mas convertido ao judaísmo. Um prosélito. E também, só para a gente conhecer um pouco mais aqui, a palavra de Deus está falando que ele era um eunuco. E havia uma condição na lei do Senhor, em Deuteronômio 23, versículo 1, dizendo assim: aquele a quem forem tirados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Ou seja, uma pessoa castrada, ela era impedida, não podia adorar o Senhor. Por quê? Porque Deus somente aceitava a adoração, de algo perfeito. Por exemplo, eu falei sobre consagração, a oferta de consagração. O que é a oferta de consagração, pastor? É o holocausto.
o animal, vai desde o animal até quem não tinha condições de ofertar um animal, ofertava farinha ou cereais. Então, por quê? Todo mundo tinha que fazer isso. E o holocausto significava o quê? Todo o ser, porque queimava tudo. Então, a mente, os membros, coração, tudo está separado para Deus. Tudo está consagrado para Deus. O holocausto é a oferta de consagração. O adorador, ele levava essa oferta. E ali simbolizava, a queima dessa oferta total. Não sobrava nada. Tudo era queimado. Estava simbolizando o quê? Eu estou totalmente separado para o Senhor. Só que Deus não aceitava imperfeição. Por isso que um eunuco, colocar entre aspas, conforme em Deuteronômio 23, que tinha trilhados os testículos e o cortado o membro viril, não poderia adorar. Porque a exigência de Deus, que tinha que ser o quê? O animal, o cereal perfeito, porque ele simbolizava o adorador. Se o adorador ele não era perfeito, faltava uma coisa, Deus não aceitava. Mas, pastor, existiam regras, irmãos. Leia Levítico e Deuteronômio, você vai ver. Regras. Não é de qualquer forma que se adora a Deus, ou se adorava a Deus. Não é da maneira que muitas vezes muitos pensam. Que era. Não. Era somente, estou falando do Antigo Testamento, porque foi feito o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Por isso que nós temos acesso ao Senhor. Ele foi perfeito. Sangue de um homem, cobrindo o pecado dos homens. Mas não. Tinha que ser, no caso, quando Deus passou a lei dos sacrifícios, era no tabernáculo, não existia templo ainda, no tabernáculo, à frente da tenda da congregação, ou seja, aos olhos de Deus. Regras. Mas aqui está falando do eunuco. Como esse eunuco, se nós lemos aqui que ele não poderia adorar pastor? Porque quando a palavra, ou a Bíblia nos fala sobre eunucos, existiam eunucos que eram castrados, como aqui eu li, mas também existiam eunucos que tinham título como eunuco, mas não era castrado, porque se ele fosse, ele não iria para Jerusalém adorar. Mas porque ocupava um alto cargo, como aqui, alto oficial de Candice, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todo o seu tesouro. E ele foi a Jerusalém adorar. Um prosélito. Por isso que, versículo 28, e estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então ele tinha conhecimento das Escrituras. Porque ele era uma pessoa convertida ao judaísmo. Um prosélito que foi adorar o Senhor, levar a sua oferta ao Senhor, no templo em Jerusalém. E aqui Deus nos ensina uma coisa também muito interessante. E qual que é? Deus, ele sempre prepara um missionário. Ele preparou Filipe para essa missão. Mas não somente prepara aquele que irá levar o evangelho, mas também Deus prepara o campo. Jeremias 6, Jeremias 1, versículo 6. Todo aquele que eu te enviar, irá. E tudo aquilo que eu mandar você falar, falará. Irmãos, sempre esteja pronto. Irmãos, tenha comunhão com o Senhor. A palavra de Deus tem que estar próxima de nós. Por quê? Porque Deus vai nos trazer pessoas para que a gente pregue a palavra. Deus vai nos colocar em situações, preparar campos para que a gente semeie a palavra. E para isso,
O missionário, né, seja eu, seja você, aonde nós estivermos, nós temos a missão de pregar a palavra. Agora, como alguém pode oferecer pão se ele não conhece, não sabe fazer esse pão, não tem pão para oferecer? Não é verdade? Não é verdade, gente? Como eu posso oferecer alimento se nem eu estou me alimentando e não tenho para oferecer esse alimento? Como? É como se falasse assim: eu te convido para ir almoçar na minha casa, porque eu, né, vou fazer um arroz diferente. Mas eu vou lá e compro esse arroz. Não foi eu que fiz. Não foi eu que trabalhei naquilo para buscar oferecer a essa pessoa, a esse convidado, o que é bom, o que é melhor. O que eu coloquei tempo naquilo. A nossa obrigação, irmãos, é nos preparar para falar a palavra de Deus. Não existe essa coisa de falar assim: Deus, eu quero que o Senhor faça como Jeremias, me dá as palavras. Aí Deus fala: eu já dei a palavra e está bem na tua frente. Cabe a você o quê? Estudá-la. Eu vou te falar uma coisa, meus queridos irmãos. Você começa a ler a Bíblia, sabe, um dia, e você vai lendo sempre. Eu falo porque eu vivi muito isso. E vivo sempre aquilo que eu estudei, aquilo que eu estava lendo. Chega alguma pessoa falando a respeito de algum assunto e se encaixa direitinho naquilo que eu estava lendo. Deus preparou o missionário, Deus preparou o campo. É só semear. É só semear. Muitas vezes, achamos que a missão é de nossa iniciativa, mas a evangelização começa com Deus. Ele é quem prepara corações e circunstâncias. Né? O que Deus falou a Jeremias: todo aquele que eu te enviar, ele vai. Todo aquele. E aí existe a nossa disposição de aprender, de conhecer a palavra, para quê? Porque tudo aquilo que eu mandar você falar, você vai falar. E isso não é por osmose, mas é a nossa dedicação em conhecer as Escrituras. Nós temos que estar dispostos. Quem enviará? Quem enviará? Envia-me a mim. Palavras, né, do profeta Isaías. Nós temos que ter essa disposição em nossos corações. Deus pergunta: quem eu vou enviar? Ele enviará você, desde que você se prepare. Pastor, mas eu não quero ir, né? Porque muitas vezes fala de missão, né? Vai te enviar. Eu não quero ir para outros países. Eu não quero ir para, não quero sair de Toyocá, não quero sair daqui de Coçai. Não! Você tem que fazer a missão dentro da tua casa. Você tem que fazer a missão aonde você estiver. Sabe? Não entre nessa neura que não tem que sair, tem que viajar, tem que não sei para onde. Não, gente. Lá não tem também um cristão que pode fazer esse serviço? Será que você é o único? Eu falei isso na semana passada. Será que nós somos os únicos que Deus está olhando e vai capacitar a enviar a tal lugar? Não, gente. Não. Agora a pergunta é: você está disposto a se negar? Você está disposto a deixar o seu conforto? E o conforto, muitas vezes, né, a gente leva para o lado material, mas o conforto de se diminuir. O conforto de chegar e entre aspas, se rebaixar a pregar o evangelho a quem você não quer. Por quê? Porque essa pessoa é chata. Porque essa pessoa é encrenqueira. Eu não vou com a cara dela, eu não vou com a cara dele. Mas esse homem sabia a quem ele ia pregar? Não. O recado foi: vai para um lugar deserto.
Vai para um lugar deserto. Ele não sabia. Nós não sabemos. Não sabemos. E Deus sempre vai trabalhar isso em nós. Sempre vai trabalhar isso em nós. O nosso papel é obedecer, mesmo que não faça sentido. O nosso papel é obedecer, mesmo que não faça sentido. Espera aí. Pregar o evangelho, falar das verdades de Deus para essa pessoa que ela nem o mundo está querendo ela, nem o diabo tá aceitando ela. O diabo sai daqui. E eu tenho que falar isso para essa pessoa. De 10 palavras que ela fala, 20 são palavras imundas. Mas o Senhor me colocou agora aqui nessa situação para quê? Para pregar para esse? Não. Não, saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. É muito fácil a gente pregar, falar das coisas de Deus para pessoas que a gente ama. Para as pessoas que a gente gosta. Agora, prega o evangelho àqueles que você não gosta. Prega o evangelho se você tem que pedir perdão para alguém. Isso é pregar o evangelho. Estão entendendo, irmãos? Que a gente venha sair da zona de conforto nossa, por obediência ao Senhor, para a glória do Senhor. Versículo 30. E só conceitualizando, esse homem ele vinha recitando o profeta Isaías. Então, 29. Então, disse o Espírito a Filipe, o Espírito Santo, aproxima-te deste carro e acompanha. Então, só havia aquele carro naquela estrada, o Espírito Santo, aproxima-te deste carro e acompanha. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus Cristo. Então esse homem, ele havia ido adorar em Jerusalém, e depois que adorou, era um prosélito, ele retorna, e está nessa carruagem. Filipe, dirigido por Deus, vai aquele caminho, e ali um caminho deserto. Essa carruagem, o Espírito Santo fala a ele, acompanha. Filipe acompanha essa carruagem. Esse homem está recitando o profeta Isaías. Filipe pergunta a esse homem, você está compreendendo o que você está lendo? E este homem responde, não tem como eu compreender, porque ninguém me explica. E convida Filipe a subir a carruagem. E a porção da Escritura que este homem estava lendo foi o que nós lemos hoje, no início do culto. Isaías 53. E foi levado como um cordeiro ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os tosqueadores, assim ele não abriu a boca. A referência ao servo sofredor. Quem está sendo pregado nos púlpitos?
quando é pregado a palavra, é lido a palavra, quem é falado nas mensagens? Será que está, é falado sobre como você vai mudar de vida? O tema da mensagem, o ponto principal da mensagem é que você vai deixar de sofrer. O tema da mensagem é que Deus tem uma chave e você, agora, com essa chave, agora você vai dar aquela virada na sua vida. O tema da mensagem, o ponto principal da mensagem é que vocês, que são casados, vocês serão como pombinhos, coraçãozinho, vamos dançar um pouquinho aqui. Estão entendendo? Qual é o tema da mensagem, da pregação, da palavra? É lido a Escritura, tudo bem, é lido a Escritura, mas é ensinado o quê? É trazido o quê? Sabe por quê? Porque esse eunuco, esse homem voltando, ele estava recitando o quê? Estava lendo um gibi? Estava lendo um jornal secular? Não, ele estava lendo a Escritura. Ele estava lendo a palavra de Deus. Mas ele não entendia. Mas por que ele não entendia? Porque assim como muita gente busca respostas, busca resposta em vários lugares, mas não acha. Porque existe um vazio no coração de cada homem. E esse vazio só pode ser preenchido por Cristo. E por isso o centro do Evangelho, a centralidade das Escrituras, não é o teu casamento, não é a sua profissão, não é a sua vida financeira, não é a sua cura, não é a restauração de vida, não é você, não é a instituição, mas é Cristo. E esse crucificado e ressurreto. A centralidade, a Bíblia só fala de uma pessoa, e é Cristo. E se não pregar Cristo, como Isaías iniciou ali o 53, quem dará crédito à nossa pregação? Ele estava em dúvida, será que está falando, o profeta está falando de si mesmo? Esse profeta que foi torturado, esse profeta que foi morto, como todos os profetas? Ou está falando de um outro? Está falando de outra pessoa? E aí Filipe apresenta o quê? Está falando de Cristo. Está falando do Salvador. Está falando do Senhor. Amém, irmãos? As Escrituras apontam para Cristo. Isaías 53 descreve o servo sofredor que se cumpriu em Jesus. E a missão da igreja, ela tem que ser e deve ser cristocêntrica. Não pregamos, vamos lá, moralismo. Moralismo. Olha, você tem que se vestir assim, você tem que ser assim, tal. Espera aí, moralidade, não. Essa não é a centralidade do Evangelho. Não é pregar autoajuda. Quem não gosta de autoajuda, uma mensagem de autoajuda? Quem não gosta, gente? Quem não gosta de saber que vai mudar, vai crescer, vai ser melhor, vai ser grande? Quem não gosta de uma mão estendida, deixa que eu te ajude a sair desse buraco? Quem não gosta disso? Mas isso não é o Evangelho. Sabe, não pregamos apenas religião. Pode, não pode, pode, não pode. Pregamos o quê? E Cristo, e este crucificado, mas não somente crucificado, mas ele ressurreto. Toda a Escritura fala dele. Nós lemos lá Isaías 53, claramente é o nosso Senhor e Salvador. Um cordeiro que foi levado ao matadouro. Ovelha levada aos tosqueadores, e ele não abriu a boca. Ele obedeceu para a glória do Senhor. Quando abrimos a Bíblia, precisamos mostrar que ela conduz a Jesus.
O mundo está cheio de pessoas que leem, mas não entendem. A pessoa ela pode ler. Um ateu, eu falo um ateu mesmo. Um ateu, ele conhece, ele sabe muito bem as Escrituras. Sabe. Conhece, por quê? Porque se a gente vai combater alguma coisa, irmãos, a gente tem que conhecer ela, não é verdade? Nós temos que entender o que a gente vai refutar. E eles estudam. E estudam muito mais do que muitos e muitos e muitos crentes. E os crentes desprezam a Escritura. E vai para um debate com um ateu, ou não precisa nem ser um ateu. Alguém que se diz ateu, ele só é um cético. Ainda sai perdendo. Por quê? Porque pega esse livro maravilhoso, né, depois do culto, e deixa lá guardado. Deixa lá encostado. Mas para combatermos alguma coisa, refutarmos alguma coisa, a gente tem que conhecer. E muita gente conhece. Mas conhecer por ler, somente ler. Tem que ser explicado, tem que mostrar. Nós temos essa missão, essa tarefa de apresentar Cristo nas Escrituras. Apresentar a Jesus Cristo nas Escrituras. Porque ela fala dele. Essa é a missão, e foi o que Filipe fez. Né? Filipe apresenta ao Senhor. Né? Aqui, ó. O mundo está cheio de pessoas que leem, mas não entendem. A nossa tarefa é ajudá-las a enxergar Cristo. E muitas vezes é um crente, irmãos, alguém que se diz crente, mas abre as Escrituras, né, como se fosse uma caixinha de promessa. Abre as Escrituras querendo achar solução para os seus problemas. Deus está falando aqui que eu tenho que fazer tal coisa. Dar 7 voltas na muralha de Jericó. Tá, muralha de Jericó, mulher de Jericó. O que é a muralha de Jericó? Agora já sei. Vou dar 7 voltas na minha casa, lá em volta do prédio lá. Por quê? É para fortalecer, né, a minha casa e cair as muralhas dos demônios. Sabe? Começa a inventar um monte de coisa, gente. Aí você, não, gente. Aqui tá, é Cristo. É Cristo. É Cristo entrando num coração duro. Cristo, né, tirando todo tipo de impureza. Tudo que é contrário à palavra de Deus é Cristo. 36. Seguindo eles o caminho afora, chegando a um certo lugar, havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, mandou parar o carro. Ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Não o vendo mais, o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a se achar em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. O eunuco, ele lia, ele não compreendia. Deus usa a ferramenta para explicar e mostrar Cristo na Escritura. Amém? Somos essa ferramenta, né, nas mãos do Senhor. O Espírito Santo sela o coração deste homem. Há uma conversão ali. A prova da conversão aqui, né, porque Filipe, né, o eunuco faz uma pergunta, né?
O que me impede de ser batizado? Filipe, você crê, né? Ele prova crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Então nada está me impedindo. Eles param o carro, né? E descem, né? A água, né? Como está aqui escrito aqui. Aqui, irmãos, acontece algo. E na verdade não somente aqui, mas em toda a pregação, desde a pregação de Pedro, lá em Jerusalém, prestem bem atenção, lá em Jerusalém, desde a primeira pregação de Pedro, ele aqui continua a mesma resposta, que é totalmente contrária, totalmente o inverso do que se, de repente, você já foi em reuniões assim, do que durante um período bem recente da igreja, de pessoas que queiram aceitar Jesus Cristo, venham à frente para nós orarmos por vocês. Se você crê, depois dessa pregação, venha, que eu estarei orando por você, para Jesus Cristo entrar no seu coração. Irmãos, até o momento, você volta e depois procura, em cada pregação, não existe apelo do pregador. Você viu aqui, olá, você viu Pedro falando, depois que ele mostrou a profecia, né? Você viu Pedro assim, agora, venham, e vocês vão se converter, venham e aceitem Jesus Cristo. Tem o apelo de Pedro? Não. O que nós vemos lá é o quê? O apelo não é do pregador. O apelo é do ouvinte. Porque depois de terem ouvido a Pedro, vocês mataram a ele, crucificaram a ele. A resposta, o apelo do ouvinte foi o quê? O que nós agora devemos fazer. E aí, sabe, e toda pregação a gente vê isso. Não tem esse negócio. Quem vai aceitar Jesus hoje? Para me chegar depois e falar assim, lá no culto em Toyokawa, louvado seja o meu nome, porque 20, 30, 50 pessoas aceitaram Jesus. E aí, daqui a pouco, 20, 2, ninguém vem. Deixa eu elaborar alguma coisa aqui, né? Porque o meu nome tem que ser visto ainda. Você não vê apelo partindo do pregador. Não é bíblico. O apelo é de quem ouve, convencido pelo Espírito Santo. Esse homem, ele lia, não compreendeu. Filipe, né, foi lá e apresentou Jesus Cristo, mostrou Jesus. E aí vem um apelo. O que me impede de ser batizado? Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo a realidade da coisa? Estão entendendo, né, a distorção da palavra? A distorção que existe em muitos cultos, o apelo é de quem ouve, porque ninguém deve forçar ninguém a se converter. Você está com vergonha, né? Irmão, você está com vergonha, eu vou até você. E aí aproveita, já vai 2, sabe? Um de cada braço assim para não fugir. É só dizer que sim. O apelo é de quem ouve. O que nós devemos fazer. E aqui, o que o eunuco fala, seguindo eles caminho afora, chegando a um certo lugar que havia água, disse o eunuco. Por quê? Né, Filipe foi pregando, foi falando, né? Eis aqui água, que me impede que eu seja batizado. Sabe, irmãos, é uma conversão genuína. Não existe o forçar, sabe? Não existe emocionalismo aqui para fazer, né, fazer esse eunuco ir. Né? Filipe não falou assim, agora você tem que ser batizado, tá?
Ou agora você tem que aceitar Jesus no teu coração. Não! Mas foi o eunuco. Por quê? Quando Filipe ele prega Jesus Cristo, né, a palavra de Deus chega, a graça de Deus chega ao coração deste homem. E quando esse homem ele vê a água, ele chega, confessa, ele fala: o que me pede? Estou vendo água, o que me pede agora de eu ser batizado? Né? Uma fé genuína, ele crê que Jesus é filho de Deus. Porque Felipe faz a pergunta: você crê? Ele fala: eu creio que ele é o Senhor. Ele agora está aqui, irmãos, deixando a fé ao qual ele havia proferido anteriormente, a fé judaica. É o primeiro gentil, mas um prosélito, né, que deixa a fé judaica, é lógico. Por quê? Porque Filipe também era um judeu. Ele não ia pegar, vamos assim, Deus, de repente, não foi como um plano trazer logo um gentil. Isso ocorre depois. Mas traz aqui um prosélito, algo mais, vamos assim, para ele, sendo um judeu, seria um pouco mais fácil, aceitável, a sua parte humana. Mas ele prega Jesus Cristo, esse homem é convertido, a graça de Deus alcança esse homem, e esse homem pede, esse homem faz o apelo. Não foi Filipe que fez o apelo. Houve uma obediência, ele pede pelo batismo. Eu quero fazer parte dessa aliança, eu quero fazer parte desse povo, eu quero fazer parte dessa família. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. As minhas palavras, o que eu prego, o que eu falo, o que um pregador traz, irmãos, chega até o seu ouvido. Mas o que chega ao coração, isso é ação de Deus, do Espírito Santo. E ocorreu, mas para que isso ocorra, eu não devo, nenhum pregador deve usar a palavra para falar de homens. Mas para falar de quem? De Cristo, esse crucificado e ressurreto. Apresentar nossa culpa. Mas não somente apresentar a culpa, mas existe um caminho de salvação. Um caminho ao qual a nossa culpa será apagada. A cédula será rasgada. O pecado será levado para longe de nós. E acontece o quê? Alegria transbordante na vida desse crente. Porque esse homem, ele é batizado. E de forma sobrenatural, não explique, ou não tente explicar o que aconteceu. Mas como está aqui, Filipe foi arrebatado, até mesmo para que a fé deste etíope, voltando para a Etiópia, iniciando a igreja lá cristã, não desfalecesse, porque algo sobrenatural aconteceu ali. Mas a Bíblia só fala disso nesse ponto e ponto final. Aonde a Bíblia cala, nós calamos. Isso não quer dizer que vai acontecer hoje. Isso não quer dizer que a gente que tem que haver isso aí, esse tipo de coisa. Não. Aonde ela calou, a gente se cala. Provavelmente isso aqui para trazer o quê? Uma confirmação de fé, para que esse homem chegasse na Etiópia e lá iniciasse a igreja etíope. E assim foi. O evangelho indo aos confins da terra, para a glória de Deus. Mas o ponto é, ele pede o batismo. Ele quer fazer parte dessa nova aliança com o Senhor no sangue de Jesus Cristo. Amém? Falei isso no culto passado. Não force ninguém. Não force ninguém. Se você não for batizado, você vai para o inferno. Não force ninguém. Eu vou contigo até lá. Não force ninguém. Porque muitas vezes é como o Simão. Se batizou, mas não era um convertido. Mas a reação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, traz esse desconforto a essa pessoa que estava morta. E Deus está trazendo vida. E essa pessoa, ela toma a maior, melhor decisão em sua vida. Se render ao Senhor. Reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador. Amém? O Evangelho exige resposta. Não basta ouvir. É preciso crer. É preciso obedecer.
é preciso seguir Cristo. A fé verdadeira gera alegria, mesmo em meio às dificuldades. Esse homem, aqui quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, Filipe desapareceu, e este foi seguindo o seu caminho, o eunuco, cheio de alegria. Cheio de alegria. Amém, irmãos? A alegria da salvação, independente de qualquer circunstância. A alegria da salvação que nos faz ser ferramentas nas mãos de Deus. A alegria da salvação de saber, de entender que nós estávamos mortos e hoje nós temos vida. A alegria da salvação de saber que nós éramos servos do pecado. Servos desse mundo e do diabo. E hoje nós somos servos de Cristo. Para a glória de Deus. Levou cativo o cativeiro. Nós somos servos do Senhor. Levou cativo o cativeiro. Deixamos de ser servos de um e passamos a ser servo do outro Senhor. E isso deve trazer alegria aos nossos corações. Nós vimos aqui que Deus dirige de forma soberana a sua missão. Nós vimos que a centralidade do Evangelho, a palavra, se não for pregado Cristo e este crucificado e ressurreto, não tem efeito algum. E nós vemos aqui que a fé verdadeira, ela responde obediência e alegria. Porque esse homem ouviu esse chamado de Deus e ele tomou a decisão. Eu quero fazer parte dessa aliança. Eu quero fazer parte desse povo. O Senhor Jesus é o meu Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus Cristo. E aqui, esse é o último, melhor desculpa, é o penúltimo homem que, através da vida dele, Deus realizou prodígios e milagres, com o propósito de conversão dos judeus. Depois, somente Paulo. Aqui nós vemos também outra coisa também bem interessante. E aqui fala sobre batismo. Olhando aqui, a Bíblia ela nunca afirma o tipo de batismo que tem que ser. Não afirma, não há lugar. Se o batismo ele tem que ser por aspersão, se o batismo tem que ser por imersão. Mas o que importa é ter água. Como um selo visível, um sinal visível da aliança de Deus com essa pessoa. É um selo, aliança, ou sinal visível. Assim como era o sinal visível da aliança de Deus no Antigo Testamento, era a circuncisão. Na nova aliança é o batismo. Batismo salva? Não. Mas aquele que crê, ele tem que professar essa fé. A Bíblia não fala como deve ser. Aspersão, volta novamente, aspersão? Válido, pastor? Válido. O que precisa é ter água. E essa pessoa professar a sua fé. Aqui mostra que esse batismo provavelmente pode ter sido, é lógico, fica a dúvida, pode ter sido por imersão. Porque aqui está falando que eles desceram, Eles desceram a água. Saíram da água. Mas também, na água, ao invés de ser imerso, ele também pode ter sido aspergido. Jogado água sobre ele.
Então, irmãos, não criemos, a gente não tem, sabe, nós temos que estar, entender que o que importa, esse sinal visível, que é pela água, e a confissão e profissão dessa pessoa como Cristo seu Salvador, para a glória de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa, assim como esse eunuco, ele provavelmente era um circuncidado, porque senão ele não poderia adorar a Deus. Ele não era, por isso que lá fala que alguém que era tirado, o membro, ele não poderia adorar, porque como fazia parte da aliança. Mas não, mostra que ele não era, um castrado, mas era eunuco pelo cargo que ele ocupava. Circuncidado, porque era um prosélito, estava indo adorar, adorou o Senhor através do sacrifício. Mas, ao ouvir as boas novas, que aquilo ao qual ele estava lendo se referia ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se converte e ele pede o sinal. O sinal da nova aliança, o sinal da conversão do crente, sendo pertencente à aliança com o Senhor. Pertencente. Nós vamos ver, irmãos, um pouco mais para frente, que casas, famílias, passavam a ser parte da aliança. Famílias, do menor ao maior. Nós vamos destrinchar, irmãos, esse livro, para que a nossa fé no Senhor, ela venha estar mais firmada e saber que o Senhor tem uma aliança com o seu povo. O Senhor tem uma aliança contigo. E Ele é fiel para não quebrar. Quebramos quando nós pecamos. Mas confessamos, nos arrependemos. Mas Ele tem essa aliança. Essa aliança com você, essa aliança com a sua casa, com os seus. Com o seu filho, graças a você, que é um crente, que professa, confessa sua fé em Jesus Cristo. Esse homem, temos água, o que me impede de ter esse sinal da aliança de Deus, de fazer parte do povo de Deus, de professar a minha fé em Cristo Jesus. O que me impede de ir até a Etiópia e agora, aonde aqueles que conhecem a Deus, isso é resultado lá de Salomão, lá do passado, conhece a Deus, onde chegou o judaísmo, mas agora trazer o quê? A fé em Jesus Cristo. A fé no Salvador. Eu não preciso mais, o etíope, não preciso mais sair todo ano, ir a Jerusalém, adorar a Deus, levar um sacrifício. Por quê? Porque lá foi feito o perfeito sacrifício, a perfeita oferta. E eu adoro a Deus, aonde eu estiver, graças a Jesus Cristo. Porque Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Graças a Jesus Cristo, nós adoramos Deus aqui. Porque se não fosse Jesus Cristo, irmãos, na verdade, como gentios, a gente nem adoraria, a não ser se nós nos convertêssemos ao judaísmo e a gente tivesse que ir lá para Jerusalém apresentar e oferecer os nossos sacrifícios. Porque assim Deus determinou na lei dele. Mas tudo isso apontava para Cristo, ao nosso Senhor. O perfeito sacrifício para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome